Questão 21. Considere a função definida pela lei f de x. Então, eu tenho uma função definida por três sentenças, 1, 2 e 3. No primeiro segmento, na primeira sentença, eu tenho uma função constante, né? F de x igual a 4, se o x for menor que 7,5, ou seja, 3,5. No segundo segmento, eu tenho uma função do primeiro grau, então f de x igual a 2x menos 3 se o x estiver entre 7,5 e 8. E no terceiro segmento, na terceira parte, eu tenho f de x é igual a menos x ao quadrado mais 16x menos 51, ou seja, uma função do segundo grau, se o x for maior que 8. Então, antes da gente entrar nos itens dessa questão 21, a gente vai desenhar o gráfico dessa função que é definida por três sentenças. Começando pela primeira parte, f de x para x menor que 7,5, ou seja, aqui, ó, f de x para x menor que 7,5. Quanto que vai valer f de x nesse pedaço para x menores que 7,5? Vai valer 4, ou seja, y igual a 4, f de x igual a 4, significa o quê? Que é uma função constante, e o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo do x. E outra coisa importante, sempre que a gente tiver uma função definida por várias funções, é bom a gente ter o quê? O valor da função aplicada no limite, na extremidade. Para quê? Para a gente saber se a função é uma função contínua ou se é uma função com quebra, certo? Então, nesse caso, como o limite do meu primeiro segmento é 7,5, eu vou aplicar f em 7,5. E uma função constante, né? Y igual a 4, aplicada em qualquer valor de x, o resultado vai ser sempre o 4. No caso, f de x, f de qualquer x vai ser 4. Então vamos para o gráfico. O gráfico da função constante y igual a 4 é assim, ó, uma reta paralela ao eixo do x, cortando o y no valor igual a 4. Serve toda a reta? Não, não vai servir. Vai servir só os valores de x menor que 7,5, ou seja, 3,5. Fui aqui no eixo do x, achei 3,5. Aqui vai terminar a minha função. Por quê? Porque eu quero os valores à esquerda, os valores menores de 7,5. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta, porque é x menor que 7,5 sem incluir o valor de 7,5. Então, bolinha aberta. Então, aqui, ó, uma reta, função constante, uma reta paralela ao eixo do x, terminando no x igual a 3,5. Fácil, né? Vamos para o segundo segmento. Eu tenho aqui, ó, para valores de x, f de x para valores de x entre 7,5 e 8. Então, vamos lá. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que é 2x menos 3. 2x menos 3, a gente sabe que é o quê? Uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Quando eu quero calcular uma reta, desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau no plano cartesiano, o que a gente recomenda? Precisa de dois pontos. Quais pontos que são recomendados? Achar a raiz, que é quando a reta vai cortar o eixo do x, e achar o intercepto, que é quando a reta vai cortar o eixo do y. Então vamos lá. Começando pelo intercepto. O intercepto é fácil. Função do primeiro grau, aqui ó, na frente do x eu tenho o coeficiente dominante, que é o meu coeficiente angular. Angular por quê? Porque ele vai marcar a inclinação da reta. E eu tenho o menos 3. O menos 3 é o quê? O coeficiente linear. O coeficiente linear é o intercepto, que é o valor que a reta vai cortar o eixo do y. Se eu quiser saber também, eu posso aplicar a função em zero, porque f aplicado em zero, eu vou cancelar os termos que tem x e vai sobrar só o termo independente, que é justamente o intercepto. Então a função f aplicada em zero é igual a 2 vezes 0, 2 vezes 0, 0, menos 3. Então, f aplicado em 0 é igual a menos 3. O meu coeficiente linear, o meu intercepto é menos 3. Zero novidade, porque eu já tinha enxergado aqui, ó, coeficiente linear na minha função do primeiro grau. Agora vamos lá. Calculamos o intercepto, que é quando o gráfico corta o eixo do y. Vamos calcular a raiz, que é quando o gráfico vai cortar o eixo do x. Para eu calcular a raiz, eu pego a função, transformo ela numa equação igual a zero. E agora é só isolar o x. Menos 3 passa mais 3, 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, a minha raiz vai ser o quê? X igual a 3 meios ou 1,5.
Lembra que quando eu estiver trabalhando com função definida por mais de uma sentença, é bom calcular também os valores dos limites? Então a gente vai pegar essa função do primeiro grau e vamos calcular ela em 7,5 e em 8 para saber o quê? Para saber se a função é contínua ou se eu vou ter uma quebra na função. Então vamos lá. F aplicado em 7,5, substituo x por 7,5, desenvolvi, eu vou chegar aqui. F aplicado em 7,5 é igual a 4. Opa! No limite inferior da função do meio, o resultado é 4. E 4 é o resultado do limite superior da primeira função. Então, eu vou ter uma continuidade. E agora vamos aplicar f, né, da minha função aqui em 8, que é o limite superior. F aplicado em 8, substituindo x por 8, desenvolvo. Opa, cheguei em f de 8 igual a 13. Certo? Então, ela é uma reta que vai começar em 4 e vai terminar em 13. Vamos desenhar o gráfico. Aqui está a minha função, eu quero a minha função f de x, que é essa aqui, no segmento 2, que é o segmento entre 7,5 e 8. E o que eu descobri? Que a raiz é 3 meios, o intercepto é menos 3. Eu tenho f aplicado em 7,5, que é o limite inferior, dá 4. E f aplicado em 8, o limite superior é igual a 13. Então agora eu consigo montar a função. Aqui está o meu gráfico da função inteira. Aqui, ó, raiz 3,5, 1,5. E o intercepto menos 3. Cortou aqui o y no menos 3, certo? É toda ela que eu quero? Não. O que eu quero? Eu quero os valores para x entre 7,5 e 8. Então, eu vou querer só esse pedaço aqui, ó. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha fechada no limite inferior, que é aqui, ó, no 7,5. Então, quando x valer 7,5, quando x estiver valendo 7,5, o meu y vai estar aqui. X, ó, f de x valendo 7,5, o meu y vai valer 4, ok. E no f aplicado em 8 vai dar 13. Então, f aplicado em 8, o y vai dar 13, bolinha aberta. Ok? Agora, o terceiro passo, que é fazer a função, o terceiro segmento, que é uma função do segundo grau. Para x maior ou igual a 8. Então, para x maior ou igual a 8, o que eu tenho? Eu tenho uma função do segundo grau, o que a gente sabe? Função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Coeficiente dominante é negativo, é menos, então concavidade para baixo. Preciso das raízes e do vértice e do intercepto. São os pontos importantes. Vamos começar pelas raízes. Vamos lá, calcular por Bhaskara o determinante. Tenho delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Desenvolvi, eu cheguei no delta igual a 52. Quando eu chego o delta igual a 52, o que a gente sabe? 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então, o valor da raiz vai ser um valor quadrado, porque o meu delta não deu um quadrado perfeito. Então, provavelmente, não é isso que eu preciso calcular. Tá? Então, eu não vou precisar calcular a raiz. Então, o que eu vou me atentar? Eu vou tentar me atentar para o vértice da parábola. Então, eu vou para o vértice. Olhei aqui o delta não deu um quadrado perfeito para eu tirar o x', o x2'. Então, o que eu vou fazer? Vamos direto para o vértice. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. O b eu tenho aqui, que é o 16, e o a eu tenho aqui, o coeficiente dominante. Desenvolvi, eu descobri que o x do vértice é igual ao 8. Opa! Se o x do vértice é igual ao 8 e bateu com o 8 aqui, o que significa? Que exatamente o começo do terceiro segmento vai bater com a metade da minha parábola. Porque lembre que o vértice marca o quê? Marca o eixo de simetria, certo? O vértice vai dividir a parábola ao meio. Então, se o x do vértice é igual ao 8 e o 8 é o limite superior da função do meio e o início da terceira função, então aqui, ó, o 8 é o limite superior da minha função do segundo segmento e é o começo da função do terceiro segmento. Então, eu vou ter o quê? Uma continuidade. E essa continuidade vai coincidir com a metade da parábola. Então, já calculamos x do vértice, vamos continuar com y do vértice. Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Substituir os valores, desenvolvi 13. Aí, o que a gente lembrou? Que na função do meio, quando eu fui calcular o limite e apliquei a função em 8, o resultado tinha dado 13. Logo, eu vou ter uma continuidade, eu vou ter uma função contínua. Não vai ter nenhuma quebra na função. Ok? Então, quando eu cheguei aqui no 52, chamou minha atenção. Fui calcular o vértice e descobri que o 8 coincide com esse 8 aqui. E o 13 coincide com o resultado da função do meio aplicada no 8. Aí agora faz sentido, né?
Por quê? Porque o examinador, quando ele montou essa questão, ele quis que coincidisse justamente com o vértice da parábola. E agora, né, só para desencargo de consciência, vamos calcular o quê? As raízes. Apliquei aqui o Bhaskara, o determinante já tinha calculado, continuando aqui na fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Desenvolvi, o meu x' vai ser o quê? Menos 16 mais 7,21, lembra que raiz de 52 é quebrado. Então, desenvolvido, x1 é aproximadamente 4,39 e o x2 é aproximadamente 11,60. Então não era isso que eu precisava calcular na prova, mas está aqui calculado. Vamos montar o gráfico. Então, informações que a gente tem. Eu quero a função f de x por o terceiro segmento, que x é maior ou igual a 8. Eu tenho um vértice que tem coordenadas x igual a 8 e y igual a 13. E eu sei que a minha raiz 1 vai ser 4,39 e a raiz 2 vai ser 11,60. Montando o gráfico. O gráfico está assim, ó, concavidade para baixo, porque o meu coeficiente dominante é negativo, ok? O mais 16, se o b é um número positivo, ele vai cortar o eixo do y na subida. Então aqui, ó, tá no braço da subida. O menos 51 é o intercepto, ele vai cortar o eixo do y aqui no menos 51. Raízes 4,39, tá aqui a primeira raiz. 11,60, tá aqui a segunda raiz. Vértice, x do vértice 8, então tá aqui, ó, x do vértice 8, marcando o eixo de simetria da minha parábola, e o y do vértice 13 aqui. Ó. É toda a parábola que eu quero? Não. Eu quero apenas o valor a parte da parábola para x maior que 8. Lembrando que 8 é o x do vértice. Logo, eu quero exatamente meia parábola. A segunda banda, a segunda parte da parábola. Bolinha aberta, bolinha fechada. Bolinha fechada. Ó. Maior ou igual a 8. Então, quando o x estiver valendo 8 na função f de x, eu vou aplicar ela no terceiro segmento, que vai daqui no 8. Ok? Tranquilo? Então, esse é o mais difícil, que a função, o terceiro segmento é uma função de segundo grau, mas como ele deu pra gente os valores que coincidem com o vértice, tranquilo de montar o gráfico. Agora vamos juntar tudo. Item 1 ele pergunta, o domínio da função f é reais, então vamos montar o gráfico. O gráfico é assim, ó, uma função constante no primeiro segmento, tá aqui, ó, f de x igual a 4. No segundo segmento é uma equação do primeiro grau, 2x menos 3, bolinha fechada no 2x menos 3, bolinha fechada no 7,5 para o segundo segmento. E o terceiro segmento é a metade da parábola, a segunda metade, que é a metade decrescente, certo? Bolinha fechada aqui, ó, no x igual a 8. Aí ele pergunta pra gente, o domínio da função f é reais? Exatamente, o domínio é reais por quê? Porque todos os valores de x podem ser aplicados nessa função f de x, não tem nenhuma restrição de domínio. Eu não tenho raiz, eu não tenho nenhum número que tá de x no denominador. Se eu não tenho restrição, o meu domínio é reais. Logo, o item 1 da questão 21, correto. Ok? Então, essa questão foi mais longa, essa introdução, porque eu tive que pegar essa função definida em 3 segmentos e desenhar ela. Uma vez desenhado, analisar o item 1 ficou fácil, né? Domínio igual a reais, tranquilo, verdadeiro. Então, item 1 da questão 21, correto.